Simone Elias, mastologista, coordenadora do ambulatório de mastologia da Unifesp. Um tema importante que causa bastante desconforto até entre os médicos ginecologistas e os mastologistas é a questão da mama densa. É um tema tão relevante que alguns estados, nos Estados Unidos, têm uma legislação específica orientando as pacientes que têm mama densa que solicitem a seus médicos que, além da mamografia, realizem ultrassom complementar. Infelizmente, a associação de ultrassom à mamografia não se mostrou tão eficaz como nós desejávamos. Muitos resultados falsos positivos são encontrados quando a gente faz um rastreamento mamográfico associado ao ultrassom, ainda que essa população seja bem selecionada e que nesta amostra sejam colocadas pacientes de maior risco, onde, teoricamente, o verdadeiro positivo nos resultados de ultrassom seriam mais frequentes. O que se observa nos estudos realizados até hoje é que você aumenta bastante a detecção do câncer, de 2 a 7 em cada 1000 pacientes. No entanto, essa detecção às custas de muitos resultados falsos positivos. Isso implica em bastante ansiedade por parte da paciente, por parte do profissional, aumenta muito a quantidade de biópsias desnecessárias e, consequentemente, o custo, seja no sistema público ou no sistema suplementar. Por causa dessa dificuldade, especificamente do rastreamento nas mamas densas, várias tecnologias vêm sendo desenvolvidas em busca de uma maior sensibilidade dos métodos. Junto ao ultrassom, se buscou ferramentas para melhorar a sua sensibilidade e especificidade. Uma dessas ferramentas foi o Doppler. Infelizmente, foi uma experiência frustrante porque mostrou-se um método também com resultados falsos positivos, falsos negativos e que não melhorou a sensibilidade da ultrassonografia. Um pouco depois veio a elastografia, que consiste em avaliar a compressividade da lesão. Então, uma vez uma lesão detectada no ultrassom complementar daquela mamografia que foi realizada, é feita uma elastografia juntamente com o ultrassom, na tentativa de diferenciar aqueles nódulos mais ou menos suspeitos e, consequentemente, evitar a biópsia desnecessária. Mais uma vez, é um método operador dependente, como o ultrassom. Atualmente são 2 tecnologias, por tensão e por onda cortante, e ainda não temos nenhum resultado que mostre-se promissor. Então, vimos que a associação de mamografia com ultrassom, mesmo com as ferramentas de ultrassom, não tem dado o retorno esperado, que seja melhorar o rastreamento das pacientes com mamas densas. Então, buscou-se outras tecnologias para poder suplementar essa deficiência. A ressonância já há bastante tempo está em nosso meio, mas também apresenta uma alta sensibilidade e pouca especificidade. Então, de novo, os resultados falsos positivos voltam a incomodar tanto o médico que solicita o exame quanto a paciente que se submete ao exame. Um exame de custo elevado, que envolve equipamento específico, também um contraste específico e um treinamento médico muito especializado, porque são imagens completamente diferentes das imagens a que a gente está acostumado no consultório, como a imagem da mamografia do ultrassom. Hoje a ressonância acaba ocupando um lugar importante em certas situações clínicas, como, por exemplo, pesquisa de carcinoma oculto da mama, avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante e naquelas pacientes de alto risco. Então, hoje, pacientes de alto risco, ou seja, aquelas que têm mutação ou são parentes de pacientes mutadas de primeiro grau ou que apresentam risco acima de 20%, devem ter seu rastreamento mamográfico complementado pela ressonância. Essas pacientes, embora apresentem uma taxa de detecção de câncer sensivelmente maior quando combinamos mamografia com ressonância ao invés da mamografia isolada, ainda assim tem vários resultados falsos positivos. E, infelizmente, essa população de alto risco, mesmo fazendo esse rastreamento sugerido com a mamografia e ressonância magnética, ainda assim nós não conseguimos melhorar taxa de sobrevida nessa população.
Então, infelizmente, essa população de alto risco ainda é uma população em que os métodos de imagem de diagnóstico precoce não são tão eficientes quanto esperado. Mais recentemente temos a tomossíntese, cuja ideia é dissociar as imagens que estão sobrepostas na mamografia digital. Com isso, a esperança seria que, com uma tomossíntese ou mamografia 3D, nós dispensássemos tantos resultados falsos positivos da ultrassonografia. Infelizmente, os resultados e meta-análises realizados com tomossíntese têm mostrado maior taxa de detecção de câncer, tanto in situ quanto invasor, mas ainda existem exames que não conseguem ser conclusivos apenas com a tomossíntese. Hoje, com a evolução da tomossíntese, ao menos já se consegue expor menos a paciente à radiação, porque se faz apenas exposição em 3D e se reconstrói o 2D. Precisamos ainda mais experiência no cenário do rastreamento com a tomossíntese. Outra questão, de novo, infelizmente, mas que tem que ser considerada, é o custo do equipamento. Temos ainda, para complementar o estudo das mamas densas, a mamografia com contraste e o ultrassom automático. A mamografia com contraste é uma mamografia digital, onde o equipamento sofre um upgrade por meio de um software e a troca de um filtro, que é colocado um filtro de cobre. Existe uma exposição de alta e baixa energia e depois essas imagens são subtraídas. A impressão que a gente tem é que você tira o tecido fibroangular e ficam as lesões onde o contraste se acumula, que é onde existe vascularização. Então acaba sendo uma mamografia que é um método morfológico com o método funcional à semelhança da ressonância. Tem se mostrado um método bem promissor, embora demande todo um suporte, porque afinal é utilizado o contraste iodado, que é o mesmo contraste da tomografia computadorizada, e felizmente hoje os contrastes, principalmente os contrastes não iônicos, apresentam uma taxa de complicação bem inferior, praticamente semelhante à do gadolínio na ressonância, mostrando-se um exame bem seguro. Por fim, o ultrassom automático, que atualmente nos Estados Unidos é aprovado pelo FDA para a complementação do rastreamento daquelas pacientes cujas mamografias apresentam mamas densas, padrão C e D do BIRADS. Os resultados estão saindo na literatura e o que se observa é uma taxa de detecção maior de lesões nessas pacientes com mamas densas submetidas ao ultrassom, mas ainda os resultados falsos positivos estão presentes. Hoje nós dispomos de uma infinidade de exames diagnósticos, todos eles métodos indiretos, e buscamos cada vez mais uma especificidade para que menos biópsias desnecessárias sejam realizadas. Também é importante saber em que situação clínica que a paciente, dentro desse contexto, se encontra. É uma paciente de rastreamento, é uma paciente de diagnóstico, é uma paciente com mama densa, é uma paciente com histórico familiar, é uma paciente que já tem uma doença e a gente quer ver a extensão da doença. Então, é preciso que nós aprendamos cada vez mais com esses métodos para poder colocar cada situação clínica onde se encaixa cada um desses métodos. Então, talvez a gente deva aprender com o que hoje o oncologista clínico está fazendo. Ferramentas que podem definir qual é o tipo de rastreamento melhor, qual que é o tipo de rastreamento para cada tipo de paciente. E não fazer um rastreamento tão uniforme para toda a população. Em busca dessa individualização cada vez mais da medicina, eu espero poder estar falando daqui a algum tempo que o impacto da mortalidade que a mamografia faz sobre a população seja bem maior do que 30% a 40%. Obrigada.